Estamos de volta com Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece no canto direito da sua tela? Vou te contar para que ele serve. Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que você será direcionado para conhecer melhor. E se puder nos ajudar aos diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, eu faço parte, venha fazer parte você também. E agora nós vamos falar de saúde. Nesse mês, a campanha Maio Roxo traz o alerta para pacientes que convivem com doenças imunomediadas inflamatórias que trazem grandes impactos socioeconômicos para o usuário e para o sistema de saúde, pois trata-se de, em sua maioria, de doenças que não têm cura. Para falar um pouco sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Cristiane Coizimi, médica coloproctologista do Hospital Felício Roxo. Bom dia, doutora Cristiane, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer vir aqui falar um pouco mais sobre doença inflamatória intestinal. Doutora Cristiane, eu queria que, antes da gente começar, que a senhora explicasse o que é isso, doença imunomediada inflamatória. A doença inflamatória intestinal é uma inflamação crônica do intestino, que ela vai inflamando a parede do intestino, ela pode causar úlceras como se fossem aftas, e ela pode dar diarreia, pode dar sangramento, dor abdominal, fraqueza, várias alterações. Qual a importância de campanhas como Maio Roxo? A importância da campanha é a conscientização da população sobre esse tipo de doença. Às vezes a pessoa tem uma diarreia crônica e acha que aquilo é normal e vai levando, vai empurrando com a barriga e acaba não investigando. E com essas conscientizações, com a informação melhor sobre o que é a doença, o que ela traz de consequências a longo prazo, que existem tratamentos, que a qualidade de vida da pessoa pode melhorar, as pessoas têm mais interesse em buscar o atendimento e até mesmo a questão das medicações que são fornecidas tanto pelos convênios quanto pelo SUS, a gente consegue também informar sobre os direitos dos pacientes. Doutora Cristiane, durante a pandemia, o tratamento dessas doenças tem se tornado um desafio? Tem se tornado um desafio porque uma das formas que a gente tem de tratar as doenças imunomediadas é a gente diminuir a imunidade desses pacientes. Porque nessas doenças inflamatórias é como se o sistema imune do paciente brigasse com o próprio intestino e isso leva ao aparecimento dos sintomas e a gente tem que usar medicamentos como os corticoides, os imunossupressores, os imunobiológicos, que eles diminuem a imunidade desses pacientes. E a gente, no meio de uma pandemia onde há uma doença virótica, que depende muito dessa imunidade do organismo para combatê-la, a gente tem muito receio desses pacientes com esse tipo de alteração. Além da diarreia crônica que a senhora citou, quais são os principais sinais de quem está com uma doença inflamatória intestinal? E se essas doenças podem ser confundidas com outra? Por exemplo, a síndrome do intestino irritável. Podem sim. A diarreia ela pode vir com muco, sangue, são várias evacuações durante o dia, dor abdominal, fraqueza, pode levar a anemia, levar a uma sensação de que quer evacuar toda hora. Tem outras alterações que elas podem se manifestar, como o aparecimento de fístulas, de abscessos, de infecções. A pessoa fica muito emagrecida, fica consumida. E esses sintomas, por serem inespecíficos, elas podem confundir com a doença inflamatória, com a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável, ela é uma síndrome onde não há um prejuízo tão significativo para o paciente, atrapalha muito a qualidade de vida, mas nós temos como diferenciar uma patologia da outra.
Para isso, a gente precisa fazer vários exames para poder chegar no diagnóstico correto e o tratamento adequado. Aham. Existe algum fator de risco para essas doenças? Existem sim. O principal fator de risco é a história familiar, então aquelas pessoas que têm história de doença inflamatória na família, elas têm que ficar mais atentas. A questão do estilo de vida, o ideal é que a gente tenha uma vida mais saudável possível, mas o consumo de alimentos muito industrializados, a vida estressante, entre outras alterações. Doutora Cristiane, essa doença, ela tem uma faixa etária específica ou acomete toda a faixa etária? Ela pode aparecer em qualquer momento da vida, mas existem dois picos. O pico entre 20 e 30 anos e um segundo pico acima dos 60 anos. Ela é uma doença da pessoa jovem, né? E esse tem um impacto muito grande, porque é na idade onde a gente tem o maior atividade produtiva, né? Então atrapalha a pessoa trabalhar, desenvolver a vida dela, e são pessoas jovens que normalmente manifestam a doença. Verdade. A doença de Crohn, é Crohn que fala? Crohn. É uma das doenças abordadas nessa campanha. Queria que a senhora falasse para mim sobre essa doença, os sintomas, qual o tratamento e como que faz o diagnóstico. A doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Na verdade, existem dois tipos de doença inflamatória intestinal principais: a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela pode acometer desde o ânus até a boca. Ela tem um padrão salteado. Às vezes a pessoa tem um pedaço do intestino grosso que é acometido, tem um segmento muito grande do intestino sem acometimento, o segmento do intestino delgado também. Às vezes ela manifesta aftas na boca, e ela acomete toda a parede do intestino, podendo levar a algumas alterações que a gente chama de fístula, que é quando tem uma comunicação do intestino com a pele do paciente ou com outro órgão, como a bexiga, como outro intestino. E o tratamento é feito com a diminuição da imunidade desse paciente. A gente começa muitas vezes com o uso de corticoide, mas a gente tem o objetivo de evitar os ciclos de corticoide durante a vida, porque o corticoide ele tem vários efeitos colaterais. A gente usa medicamentos imunossupressores, como a azatioprina, e a gente usa alguns medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, que são anticorpos anti os nossos anticorpos, né, do nosso organismo. E com isso a gente consegue diminuir a agressão que o nosso organismo faz em relação ao intestino. Muitas vezes os pacientes com doença de Crohn, eles precisam de ser operados. Às vezes eles têm quadros graves em que tem que ser internados de urgência, às vezes evoluem com infecções graves no abdômen e que o tratamento realmente é com a cirurgia. Entendi. Doutora Cristiane, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que faltou que a senhora gostaria de acrescentar, que gostaria de deixar registrado? Eu gostaria de enfatizar que essa é uma doença que às vezes ela é muito difícil da gente fechar o diagnóstico. É muito importante que as pessoas procurem os especialistas, que seriam o gastroenterologista e o coloproctologista, que tratam mais dessa doença, que alguns sintomas, quando eles vão ficando crônicos, eles não são do dia a dia, eles têm que ser investigados, como a diarreia, o emagrecimento, e as pessoas têm que procurar os médicos para fazer o diagnóstico. Elas têm acesso à terapia, ela é disponível tanto pelos convênios quanto pelo SUS, e a grande importância das sociedades, né, como a Sociedade Mineira, a Sociedade de Gastroenterologia, as associações de pacientes que têm nos ajudado muito, tanto na conscientização quanto a conseguir o objetivo que é tratar bem os pacientes. E gostaria muito de agradecer ao espaço que foi cedido para mim. Nós que agradecemos. A senhora quer deixar as redes sociais, o contato? As redes sociais são Cris Koizumi, no Instagram, o meu e-mail também está à disposição, é criskoizumi@gmail.com, e estou à disposição de vocês lá no Hospital Felício Roxo.
Cris Koizumi, lembrando que é com Z, né, Cris? Cris Koizumi, e termina com Koizumi. Isso. Muito Koizumi é com K. Koizumi com K. Koizimi, isso, né? Isso. Então você pode entrar no Instagram da doutora Cris Koizumi, e lá você vai conversar. Lá na bio tem os telefones, não tem isso? Tem. Muito obrigada, doutora Cristiane. Deus abençoe seu dia, viu? Amém, muito obrigada. No próximo bloco, nós teremos a reflexão do Evangelho do Dia. Hoje, dia de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos já já.